Olá, sou eu, Maria José, e voltei para continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre números 25 e 26, a adoração de Baal-peor e o zelo de Finéias, o censo de todos os israelitas e o censo dos levitas. Números 25. E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. E a ira do Senhor se acendeu contra ele. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntarem a Baal Peor. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntarem a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da consagração. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, o homem israelita e a mulher, pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio dele, e de modo que no meio zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhes dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo. Portanto, teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a medianita era Ziri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher medianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos Medianitas, irmã dele, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Números 26. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, de idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel podem sair da guerra. Falaram-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Quanto ao povo de idade de 20 anos para cima, como se ordenara a Moisés e os filhos de Israel que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família de Paluitas, de Esrom, a família do Esronita, de Carmi, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas. E os que foram contados foram 43.730. Os filhos de Palu
Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nena, Nemeu, Nemuel e Datã e Abirã. Esse Datã e Abirã foram os que o conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Memuel, a família dos Nemuenitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, e Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulistas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gad, segundo a sua geração, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, e de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, e de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, e os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvistas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 74.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram Sered, da família dos Sereditas, de Elon, da família dos Elonitas, de Jael, a família dos Jaelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquiritas. De Maqui gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Esses são os filhos de Gileade. De Gesser, a família dos Geseritas. De Eleque, a família dos Elequitas. E de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas, e o nome das suas filhas foram Zelofeade, foram Maalá, Moa, Ogla, Milca e Tirsa. Essas são as famílias de Manassés. E os que foram deles contados foram 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo a sua família. De Sutela, a família dos Tutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. Esses são os filhos de Sutela.
De Herã, a família dos Heranitas. Essas são a família dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airã, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas, e os filhos de Belá foram Ader e Naamã. De Ade, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram contados foram 45.700, 47.600. Esses são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. Suam, da família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo que foram deles contados, foram 74.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram Ina, filho de Inaitas, da família dos Inaitas, de Isvi, da família dos Ivitas, de Berias, da família dos Beriaitas. Dos filhos de Beriais foram Heber, a família dos Eberitas, de, de Maquel, a família dos Maquielitas. O nome da filha de Aser foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, da família dos Jazeelitas, de Gumi, da família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silem, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, os que foram contados foram 45.400. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: A esse repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentará a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada um se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo o nome das tribos de seus pais, a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles dentre as tribos de muitos e as de pouco. Esses foram os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonistas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi. A família dos Lebinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. Coate gerou a Anrã, e o nome da mulher de Anrã era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu Levi no Egito, e de Anrã ela teve Arão e Moisés, e Miriam, irmã deles. De Arão nasceu Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que dele foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque eles não foram contados entre os filhos de Israel. Porém, não lhe foi dada herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote que contaram os filhos de Israel na campina de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre esses nenhum houve dos que foram contados por Moisés, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera a ele que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles
ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Obrigado mais uma vez e até a próxima.